Daí nasce uma controvérsia, qual seja, se é melhor ser amado ou temido. Pode-se responder que todos gostariam de ser ambas as coisas, porém, como é difícil conciliá-las, é bem mais seguro ser temido que amado. O príncipe Maquiavel. Olá, eu sou o Paulo Rafael e nesse episódio do Superleituras iremos entender por que os maus têm vantagem sobre os bons, segundo o pensamento de Nicolau Maquiavel. E ao fim do vídeo, deixe o seu comentário. Não permita que a fortuna te surpreenda, mas tenha virtude para se apoderar do seu presente ao final do vídeo. Nicolau Maquiavel nasceu e morreu em Florença. Era filho de um advogado dos ramos mais pobres da nobreza toscana. Viveu no meio de uma grande crise política e econômica, em que a família poderosa dos Médici tinham sido expulsa do governo de Florença por Savonarola. Maquiavel teve um emprego como chanceler em que viu de perto a maneira de muitos príncipes e governantes agirem, como, por exemplo, César Borgia. Talvez dessa experiência tenham surgido as ideias do livro O Príncipe. O pensamento de Maquiavel traz um grande desconforto, porque parece que os malvados tendem sempre a ganhar. Eles conseguem isso talvez porque têm uma enorme vantagem sobre os bons. Estão dispostos a agir com as piores ideias e com astúcia para atingir a sua finalidade, diferente dos bons que possuem uma fraqueza. Segundo Maquiavel, são os princípios éticos. Daí que vem a famosa frase: os fins justificam os meios. Apesar dessa frase não ter sido dita literalmente por Maquiavel, ela ajuda a entender bem os tipos de conselho que ele dá no seu livro O Príncipe, que foi dedicado a Lourenço de Médici. Eis alguns conselhos, por exemplo: mentir, distorcer os fatos, ameaçar os opositores, tirar o dinheiro e poder dos ricos e dar aos pobres, usar de charme, palavras bonitas e de efeito para manter-se no poder são alguns dos conselhos do livro. Maquiavel ficou conhecido pelo seu realismo político e pessimismo antropológico. À medida em que ele olhava para a história de Florença e dos estados italianos, identificou que os príncipes, estadistas e comerciantes bonzinhos sempre eram atropelados. Por isso ele abandona a ideia da união entre a ética e a política, comum no pensamento antigo e medieval, como de São Tomás de Aquino e Aristóteles. Ele funda, assim, o pensamento político moderno, a política pela política, que significa não pensar em um estadista ideal, mas o real, abandonar a ideia de dever ser e se concentrar no real, aquilo que é. Maquiavel não acreditava que ser bom e virtuoso acabava bem, porque os homens maus, egoístas, propensos à corrupção, se davam bem. Portanto, o melhor conselho é agir com virtude, astúcia, e não se deixar se surpreender pela fortuna, o acaso ou a sorte. O Príncipe, seu livro mais famoso, é um manual de conselhos para o príncipe manter-se no poder. Ou seja, como o bonzinho pode aprender com o tirano como ser eficaz e não apenas bom. Como na frase no início: se é melhor ser amado ou temido, ambas as coisas seriam boas, mas como é difícil as duas, se for para escolher, é melhor escolher ser temido. É interessante que esses conselhos são seguidos por muitos chefes de empresas, ativistas políticos, professores, parceiros de relacionamentos. Quem de nós já sofreu com pessoas que intimidam, persuadem, ameaçam sob pena de demissão, retirada de benefícios, exercício da força física e violência, pressão psicológica e ideológica? Segundo Maquiavel, se ficarmos focados com sabedoria, bondade, seriedade e virtude, nós iremos mais cedo ou mais tarde ser passados para trás. Para alguns pensadores, Maquiavel influenciou a política moderna e a transformou nesse mar de lama em que os fins justificam os meios. Mas para outros, ele ensinou como um líder pensa, ajudando a lidar com essa situação. Mas, no fim das contas, devemos ser bons e éticos? Ou agir com eficiência gerando um certo medo para que ninguém queira nos enfrentar? Ou talvez perceber que, num ambiente em que as pessoas não têm virtude e honestidade, não devo ser ingênuo esperando uma boa intenção da parte de todos, sabendo agir com intimidação quando necessário? O que você acha? Escreva lá nos comentários. Agora vamos a outra lição. Os estados que surgem subitamente, como tudo o que nasce e cresce depressa na natureza, não são capazes de lançar raízes profundas e desenvolvidas,
de modo que a primeira tormenta pode abatê-los. A menos que, como já havia dito, esses que se tornam príncipes de repente tenham tanta virtude a ponto de saber preservar com presteza o que a fortuna lhe pôs no colo, construindo os alicerces que os outros erigiram antes de se tornarem príncipes. O Príncipe, livro 7. Para Maquiavel, virtude não é como a virtude no sentido tomista, uma disposição estável e habitual de atos bons, mas é astúcia, perspicácia para agir em vista da permanência no poder. A fortuna é uma sorte, o acaso. Não basta ter fortuna para governar. Para continuar no governo é preciso de virtude. E até a virtude, sem um pouco de fortuna, pode dar errado. Por exemplo, Alexandre o Grande, que morreu jovem sem conseguir conquistar tudo o que teria condições de conquistar se não fosse a doença o matar aos 32 anos. Faltou fortuna. O conselho de Maquiavel é: não dependa da fortuna. Não deixe a fortuna levar todas as suas chances embora. Tome posse e age agora com virtude, clicando no nosso presente aqui mesmo. Assim, você terá astúcia afortunada. Nos siga nas redes sociais e no nosso grupo do Telegram com mais informações. Um grande abraço e até breve.